Bom, vamos lembrar que depois da morte do Senhor e da destruição de Jerusalém, teria início profeticamente, como nós vimos as 70 semanas de Daniel, e teria continuidade com os últimos 7 anos, ou seja, a última semana de Daniel, que seria a 70ª, seria logo após a morte do Senhor. Mas nós vimos lá que Deus fez algo, estava nos seus propósitos eternos, existir uma dispensação chamada dispensação da graça. E é aí que nós estamos vivendo. Então, nós não temos, por assim dizer, nada a ver com esse tempo aqui, porque nós não somos Israel, nós somos a igreja. A igreja não vai participar da grande tribulação, tá? Então nós vemos aqui que vai haver o final desse tempo, pelo arrebatamento, né? Haverá, e as coisas retornarão aonde pararam. Então, após o arrebatamento, nós vemos que haverá essa semana, então, o fim da dispensação da graça, e daí seria a 70ª semana de Daniel, pois nós vivemos nesse intervalo entre a 69 e a 70. Nós estamos vivendo isso. Lembrar outra vez, o arrebatamento é o marco do quê? Da graça. Do fim da dispensação da graça. O fim da dispensação da graça é o arrebatamento. E essa semana aqui, que é a última semana de Daniel, qual é o marco do início dessa semana? Pacto. Vamos ler esse versículo? Daniel capítulo 9, versículo 27, que é o último versículo, é que fala isso da última semana, porque da 24, versículo 24 em diante, ele vem falando das 70 semanas, e ele fala de 7 semanas, 62 semanas, e depois sobra uma, que é essa aí do versículo 27. O que marca isso, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Certo. Então, o que marca aí é o pacto que a besta vai fazer com os judeus. Então, o que vai acontecer no futuro próximo aí? Esse pacto, esse dia aqui, ó, esse marco, né, que dá início aos 7 anos, pode ou poderá acontecer no dia seguinte da igreja ser arrebatada? Pode. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, nós não sabemos. Só uma coisa que nós devemos saber, que o arrebatamento não coloca início a esse tempo aí. Tá? Só isso aí. Então ele vai fazer um pacto, que no Velho Testamento é chamado pacto com a morte. Ele vai fazer o pacto com a besta. A besta. Que besta é essa aí? Imperador romano. Imperador romano. Por que imperador romano? Porque vai voltar a ser como era lá no tempo do Senhor. Certo. Além de Daniel, que falou também no versículo 26, né, que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então quem foi que destruiu lá o santuário, destruiu... Quem foi que destruiu isso? Que povo que foi que destruiu? Os romanos. Foi justamente no tempo do que o Senhor havia sido crucificado, né? Logo ele já estava em glória, mas foi na sequência como Daniel tinha falado. Então, esse povo vai voltar outra vez, junto com um príncipe. Esse príncipe, segundo Apocalipse capítulo 13, é a besta. É a besta política.
Não é besta religiosa. Temos duas bestas, uma política e uma religiosa. Essa aí é a besta política. Então ela vai fazer esse acordo, né, com os judeus. Que acordo que é esse? Os judeus voltarão para Jerusalém para reedificar e restaurar outra vez aquilo que já faz praticamente 2000 anos que eles estão esperando. Voltarão agradecidos a Jeová que eles estão voltando lá ou não? Eles voltarão na incredulidade para fazer isso aí. Só que tem um detalhe. Que quando eles estiverem indo para Jerusalém, o Senhor tocará no coração do remanescente e o converterá. Esse remanescente. O Senhor vai convertê-los. Como Paulo, caminhando para Damasco. Uma luz forte brilhou. Ele não caiu do cavalo, tá, gente? A luz brilhou e ele se converteu ali, não foi isso? E assim será com eles. Não estou dizendo que vai ser a mesma coisa. Estou dizendo que o Senhor vai cruzar o caminho e vai converter alguns dentre eles para eles entenderem o que está acontecendo. E eles sim converterão a Jeová e vão se apartar da ação desses judeus, dos incrédulos, os judeus incrédulos. Eles vão voltar e vão reedificar e restaurar Jerusalém para eles, para a satisfação deles mesmos. E vão voltar ao sacrifício outra vez. Só que esse remanescente de Israel, eles vão começar a pregar o quê? O Evangelho do Reino. É o mesmo Evangelho que João Batista pregava e que o Senhor Jesus pregava também. O que é o Evangelho do Reino? O que é isso? É a anunciação que o rei está chegando para reinar. O reino está para ser estabelecido. O Senhor Jesus mesmo falou. O reino, se bem que o Senhor falou até algo mais, porque o reino está no meio de vós. Porque ele era o rei. Lógico, porque eles queriam o reino, só que eles não quiseram o rei. Não é isso? Eles rejeitaram o rei. Então como é que pode existir o reino sem o rei? Por isso que eles perdem, por isso que aí em Daniel fala e será tirado, cortado o Messias, não haverá mais nada, porque eles vão perder tudo. Eles perderam tudo lá atrás. Só que o Senhor, nós vimos lá, o Senhor nos seus propósitos eternos, ele morreu por eles, pelos seus irmãos culpados. O Senhor morreu por eles e o propósito dele é levá-los para o milênio, para reinar com ele em glória aqui. Depois do 7 anos. O Senhor vem aqui para estabelecer. O Senhor volta aqui com os seus santos. Nós já fomos lá, lembra? E nós estamos descendo aqui. Ele volta com os seus santos para estabelecer o seu reino. Então, ele deu a vida para salvar o seu povo aqui. Então ele vem por direitos, ele vem aqui para remi-los. Você lembra quando os judeus entregaram o Senhor para Pilatos? Levou ele lá na corte, estava tendo julgamento, né? Naquele dia, estava tendo julgamento naquela sexta-feira, julgamento de 3 malfeitores, Barrabás e mais 2. Daí pegaram e introduziram o Senhor lá. Pilatos, na hora que viu aquele judeu entrando no meio da história, ele falou: o que está fazendo esse homem aqui? Vai, leve embora, julga vocês mesmo segundo a sua lei, né? Leve embora isso aí.
Aí começa a politicagem. Não, se você não faz não sei o quê, não é amigo de César, blá. Daí ele troca diálogos, inclusive com o Senhor Jesus. Resumindo, então ele fala, então tá bom, então escolhe Barrabás para libertá-lo e entregar o Senhor para a cruz. Ou seja, o Senhor Jesus, levando a cruz que era de Barrabás, levou e foi morrer por ele. Né? E Pilatos, para zombar dos judeus, ele pega e escreve em cima da cruz: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O gozaiado, queimaram, né? Foram lá falar para ele: não escreva isso, escreva o que ele disse. Que ele disse que era o rei dos judeus. Pilatos falou: o que eu escrevi. Realmente, né? Foi a voz de Deus em cima deles, os judeus, realmente porque aquele homem que foi para a cruz, ele realmente tinha que ser o rei dos judeus. O que estava escrito realmente é aquilo lá. Este é Jesus, o rei dos judeus. Porque o milênio, irmãos, que nós vamos ver daqui um pouquinho, o milênio vai existir porque o Senhor Jesus morreu por eles. O Senhor deu a vida por eles. E esse milênio será estabelecido com base na expiação de Cristo. A bênção é a expiação de Cristo por eles. O Senhor também vem com a sua autoridade como um Senhor de glória, sim. Por isso que eu falei que no capítulo 4 é o estabelecimento do trono, do reino, com base na criação, como o poder que ele tem de Criador, autoridade. E o capítulo 5 com base na redenção, expiação e redenção. Então eles vão gozar disso porque o Senhor deu a vida por eles. Então eles voltam e o remanescente começa a pregar o Evangelho do Reino. Capítulo 7 do Apocalipse, por favor. O ministério desse 144.000 vai ser em Jerusalém. Isso. Começando por Jerusalém. E vão sair? Porque o Senhor não tinha falado por isso aí, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Samaria e todos os confins da terra. Isso aí é o Evangelho do Reino. Lembra que eu falei do Ide? O Ide é isso aí. Ide é o Evangelho do Reino. Aconteceu isso na igreja? Aconteceu também. Mas, a princípio, a comissão era para cá, ó. Aqui, ó. Vamos dizer assim, os 12, quer dizer que eram 11, mas ia ser eleito o outro que não foi, eles iam entrar aqui, ó. Eles estavam achando que eles iam entrar nesse tempo aí. Profeticamente era isso. Eles não sabiam de igreja, não tinha igreja. A igreja, na verdade, a revelação veio por Paulo. Então, no início, você vê que o Senhor Jesus é pregado no início de Atos como o servo que obedeceu a Deus, que glorificou a Deus. Ele estava sendo pregado o quê? Arrependimento para os judeus. E os judeus estavam preocupados com isso. No capítulo 1 de Atos, eles perguntam quando vai estabelecer o reino. Eles estavam preocupados com isso aí. Sim. Que eu tenho que passar pela tribulação. Era isso, profeticamente era isso aí. Só que daí, como nós vimos, o Senhor abriu uma brecha, trouxe a dispensação da graça para tratar agora o Evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus será salvo. Para quem? Qualquer um. Não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem nada. Quem creu é membro do corpo de Cristo, do qual faz parte da igreja, que na hora que o Senhor voltar para o arrebatamento, ele vai levar embora a igreja. E daí vai voltar, como nós estamos vendo, tratar outra vez com eles. Com quem? Com os judeus. Quem que vai entrar para pregar aí? Ninguém vai entrar para pregar. Serão levantados nesse tempo. O caráter de João Batista. Isso, é o Messias. O João Paulo perguntou ontem. Perdão, o Messias não, é Elias. O João Paulo perguntou das duas testemunhas. Ah, sim. Então tá. As duas testemunhas não são duas pessoas.
Pode ser 20, pode ser 200, pode ser 2.000. Não importa quanto. Ou 25, 35, não importa. 2 testemunhas é o caráter da pregação. É o caráter da pregação de quem? De Moisés e de Elias. Está relacionado a Israel sempre, irmão. Nós estamos voltando o que aqui, irmão? Lembra disso? Nós estamos voltando a tratar com os judeus, tratar com Israel. A situação é essa. Então, as 2 testemunhas, o caráter, o que é? Moisés e Elias. São eles? Não, irmãos. De jeito nenhum. É o caráter da pregação. Moisés é libertador e Elias é restaurador. Então a pregação deles consistirá nesses caráteres, para resgatar e também para restaurar. Da massa dos judeus que vão entrar aqui, ó, os judeus, tá? Da massa que vão entrar aí, em termos de proporção, quantos salvarão? Zacarias 13, vamos ler o versículo 8 e 9 somente. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essa terra é a terra de Israel, é a terra da promessa, não é a terra mundo não, tá? É a terra da promessa. Então essa é a terra da promessa, que está tratando em relação ao povo de Israel, ao povo judeu. Então, os que entrarem nessa massa, 2/3 serão destruídos. Somente 1/3 vai se salvar. Ou seja, somente 1/3 é que vai crer. Os 2/3 perecerão. Agora, quem? Aí é o Senhor, não é conosco, nós não sabemos quem. Mas de início, que nós podemos ver, nós temos a luz, vamos no capítulo 7 de Apocalipse, vamos ler os selados. Capítulo 7 de Apocalipse, vamos ler primeiro os 8 versículos, né? Por favor. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. 144.000, esses sim são as testemunhas de Jeová, né? Os 144.000 das testemunhas de Jeová está aí, ó. Esses são as verdadeiras testemunhas de Jeová. Eles são filhos de quem? Israel. São as tribos, né, de Israel. Só tem uma tribo aí que não está aí. Que tribo que não está aí? Uma tribo que não está aí. Anotaram isso aí ou não? Os filhos Dan. Por quê? Tem a ver com quando Jacó... Gênesis. Na hora que ele vai, no fim da vida dele. Isso, ele vai abençoar cada um dos seus filhos. E isso daí tem ali falando para Adão uma coisa bem diferente ali, né? Eu não lembro agora assim exatamente, mas uma vez ia associar isso aí. O que dá para notar é isso aí que Dan, apesar, ele fala, e Dan reinará junto com seus irmãos. Isso tem. Né? Ou seja,
No milênio, Dan vai reinar com seu povo. Mas aqui, ele não está aí no capítulo 7. Você pode ver que eles não estão aí. Quem que substitui ele? Os filhos de José. O filho de José, Manassés. Ele que ocupa o lugar dele. Então, se notar, isso eu estou falando que de repente vai notar, né? Então, Dan não está aí. Por que também que ele não está aí? Você já falou uma coisa, né? E a outra coisa principal? É dessa tribo que vai se levantar o anticristo. O anticristo. O Senhor não permitirá que o anticristo seja da sua tribo. Que tribo que o Senhor era? Judá. Judá, é a tribo real. Ele não permitirá que seja a tribo dele. Vai ser a tribo de Dan. Quer dizer, nota-se, né, que no contexto, tanto do Velho até o Novo, nota-se que o contexto é esse. Então, vai ser mais uma coisa incriminando eles. Se ele receber alguém que não for de Judá, né, não é da linhagem. A linhagem real teria que ser vir de Judá. Ele teria que vir de Judá. Mais uma coisa que ele sabia muito bem. Que deveriam saber. O nome, Como? o período todo das 2 semanas é a última semana. O nome da última semana ali é Tribulação. tribulação. É a princípio das dores. O princípio das dores são 3 anos e meio. E o segundo até aqui, ó, são mais 3 anos e meio e mais 75 dias. Isso aqui dividido, esse período aí, ó. Que é a princípio das dores, a grande tribulação e a ira. Ou seja, também chamado o dia da indignação. Dia da vingança, também. Também. Ele inclui aqui, ó, esse período aqui. Então, aqui, os 144 mil, eles entram para ser testemunha do Senhor. E eles vão pregar o Evangelho do Reino. E daí, eles vão morrer, essas 144 mil, eles vão morrer todos. Alguns estão embaixo do trono lá pedindo vingança. Certo. Então, não é dito que todos eles morrerão, mas muitos morrerão. Vai no versículo lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, se necessário o 5 também, mas eu acho que o 4 já basta. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. São esses aí, ó. Eles vão morrer, não diz quanto, né? Mas eles vão morrer pelo nome do Senhor, por amor, por ser testemunhas do Senhor, porque não aceitarão a marca da besta. Eles não vão incluir nesse grupo aí dos incrédulos, seus irmãos incrédulos, né? Inclusive, irmãos, os salmos escritos, eles são escritos em ordem conforme o acontecimento que vai haver com os filhos de Israel. A grande tribulação, a vinda do Senhor, os salmos contêm essas coisas aí, tá? Embora os salmos realmente é uma alegria, você lê lá, coisa e tal, mas está tratando de Israel. Então, são livros no Salmo, são livros de salmos. Não é uma coisa só, 150 salmos. São divididos em partes. Né? Vamos ler esse versículo que eu não citou lá. É o capítulo 6, versículo 9, 10, que é o 11 que ele citou. Tá? Versículo 9, 10 e 11. Vai entender o contexto. Apocalipse capítulo 6. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador? Não julgas e vingas nosso sangue nos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Isso. Então, esses que vão morrer, como eu citou aí,
Eles estão aonde? No versículo 9, debaixo do altar. O que é debaixo do altar mesmo, irmão? Eles estão, lógico, em estado de Hades, ou seja, no Hades, né? O debaixo do altar aí é apenas a colocação em termos proféticos, tá? Então eles estão aí pagando com a vida o testemunho que eles estão sustentando. E isso vai até o final. Por isso que foi dito a eles para eles repousarem até que o número dos seus conservos, dos seus irmãos, iam morrer como eles morreram também. Então, quando completasse o número, inclusive, é a vinda do Senhor aqui. Morrerão muitos, eu tenho com certeza. Isso é até o versículo 8 do capítulo 7, que nós falamos dos 144 mil. Então vamos voltar, vamos ler lá no versículo 9 agora, tá? Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, e estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Obrigado. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Estes, do versículo 9, que ele está falando, estes aí, ó, esse versículo aí que está perguntando, versículo 13, não é isso? Então, no versículo, estes, que o ancião perguntou, estes aí do versículo 9, dessa multidão que ninguém podia contar, que vier de todas as nações, povos, tribos e línguas, quem são e de onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Isso é o tempo final, certo? Então, estes aí, irmãos, são vivos, não mortos, tá? Quando fala diante do trono, vestido, isso é o caráter deles, mas eles estão vivos, não estão mortos. Esses não são os que reviveram, os que reviveram são outros, logicamente são os que morreram. Óbvio. Então esses são os vivos que vão passar vivos. Esses aí são, irmão, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Esses sim são. Porque o que é perseverar até o fim? Para quê? Para entrar no milênio. Isso é vivo. Ele que perseverar até o fim será salvo. É a salvação da vida, é a salvação da alma. Então esses passarão pela grande tribulação. Com certeza, irmão, lógico, estão sendo guardados pelo Senhor, porque a perseguição vai ser muito grande, porque a besta, que é o anticristo, que vai ser levantado aqui também, que nós lemos já no capítulo 13, ele vai se associar com a primeira besta, e os dois vão andar junto. E ele, o anticristo, ele vai fazer com que o seu povo adore a primeira besta. São associados. E os dois, lembrar que eles são energizados por Satanás. Eles são ministros de Satanás diretamente. Quando o Senhor voltar aqui, ó, ele vai pegar as duas bestas e vai lançar vivos para dentro do lago de fogo. Eles não vão passar por juízo, por julgamento, coisa parecida. Serão lançados vivos para dentro do lago de fogo. Não tem julgamento, não tem mais nada. Não tem nada para fazer com esses dois, que eles são servos de Satanás diretamente. É figura de Judas Iscariotes, o filho da perdição,
Esse é o caráter deles, das duas bestas. Tá, agora tem um detalhe que o Elton falou ontem ou antes de ontem. Esse tempo aqui que nós estamos vivendo. É isso? Evangelho do... Graça! Reduzida ao erro da não? Evangelho do não, é da graça. Não é evangelho do reino, irmão. Ninguém prega evangelho do reino aqui. Estamos pregando o evangelho da graça. Então, esse tempo aqui, os que creem faz parte da igreja, que não tem nada a ver com o mundo. Né? Não é concupiscência. O mundo, sim, pertence ao quê? O perdão. Israel, sim, pertence ao mundo. Pertence. As promessas são terrenas. A nossa promessa é celestial não temos nada a ver com esse mundo. Então, os salvos, eles serão levados embora. É isso? Só que esse sistema aqui, vamos chamar assim, quando foi inaugurado de uma forma perfeita e correta, que era o corpo de Cristo, e nesse grupo de pessoas, vamos chamar assim, só existiam salvos. Né? Aqueles que se convertiam eram realmente convertidos. Lembra da parábola do joio e do trigo? Dormindo os homens. Dormindo os homens, o inimigo foi lá e plantou o joio no meio do trigo. Começou a crescer. Os servos foram para o seu senhor. Senhor, não plantasse boa semente no campo? Onde vem, pois, o joio? O inimigo fez isso. Queres que vamos arrancá-lo? Não. Para que ao arrancar, não arranque junto o trigo. Ou seja, se vocês não tiveram capacidade de guardar para não ser semeado, vocês têm menos capacidade ainda para julgar quem é salvo ou não. Então, salvação, irmãos, não pertence a nós saber quem é salvo ou não. Vamos falar no portão da sua casa aqui. Nós podemos saber sim quem é salvo ou não. Isso não tem base bíblica. Pelo contrário, o Senhor conhece os que são seus. Isso é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus. E mais, Paulo fala, e mais, aparte-se da iniquidade ou da injustiça, ou daquele que professa o nome do Senhor. Porque numa grande casa há utensílios, não somente de barro, de pau de barro, mas também tem um prato de ouro, uns para a honra, outros para a desonra. E assim, todo aquele que assim mesmo se purificar desses vasos, será um utensílio útil, que eu estou falando. Ou seja, aquilo que começou bem, que era o corpo de Cristo, virou a grande casa onde existe vasos de barro, de madeira. Então, irmãos, nós somos convidados pelo Senhor a apartarmos dos vasos. Esse versículo lá, vamos. 2 Timóteo capítulo 2, ele está falando da má doutrina de Himeneu e Fileto. Tá? O contexto é esse. Himeneu e Fileto tinha saído do meio dos irmãos, uma má doutrina, foi tirado de comunhão, inclusive, isso nós encontramos na primeira carta. Himeneu foi tratado já em disciplina, com uma coisa, algum problema que lá não dá para saber, ficamos sabendo na segunda carta, que foi um problema doutrinal. E ele saiu do meio dos irmãos, um Fileto junto com ele, e ele estava, inclusive, pervertendo a fé de alguns. Artigo 20. O 19, como é que fala? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aí ele continua, né? Lógico. Foge ao tossino das paixões da mocidade, segue a justiça, Então ele está falando aí
que o Senhor conhece que são seus. Isso dentro da profissão cristã, dentro da grande casa. Nós não fomos convidados pelo Senhor para arrancar o joio. Pelo contrário, nós nos apartamos daquele que dizemos, irmão, não tem bom testemunho ou coisa parecida. Agora, se ele é do Senhor ou não, isso é o Senhor que sabe. Na verdade, o Senhor que sabe. Então o Senhor conhece que são seus. Então nós nos apartamos, assim, chamados vasos, que não condiz com a profissão cristã, como deve ser aí. E como é que ele fala a parte do que aí, irmão? É iniquidade. Tá, mas o que ele fala? De sorte? De que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o Senhor, preparado para toda boa obra. Outra versão. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será Esses conhecido erros. esses erros. Não. É assim, ó. De sorte que aquele que a si mesmo se purificar destes, será um vaso. Destes o quê? O assunto é vaso, não é o erro, é o vaso. Porque, irmão, nós não conseguimos separar o erro ou qualquer coisa do vaso. O vaso está contaminado. É isso que ele está falando. Está achando que o vaso aí está contaminado. É isso? O problema está no vaso. É. Então nós apartamos do quê? O vaso. Do vaso. Então nós nos separamos daqueles que têm má doutrina, aqueles que se dizem irmão. Isso é Coríntios 5 também. Lembra Coríntios 5? Na Assembleia lá, aquele que fornicou com a madrasta, o que fizeram com ele? Tiraram fora da comunhão. Ou seja, ele se tornou um vaso de desonra. Se ele é do Senhor ou não, que ele era do Senhor, porque fala que a alma seria salva no dia do Senhor, porque ele era um crente, mas ele foi tirado da comunhão, não importa se ele era crente ou não. Foi tirado fora. Então eles não se associavam, ou nós não devemos nos associar com aquele que dizemos, irmão, for, tal, aquele que desonra o nome do Senhor. Agora, nós não somos responsáveis, ou graças ao Senhor, de julgar quem é salvo e quem não é salvo. Isso, graças a Deus, o cristão não estava roubado aqui, não ia gastar a vida inteira incomodando, correndo atrás. É nada. Então, aqui nessa massa aqui, ó, nós estamos falando agora de vivos. Então, nessa massa final aqui, ó, nesse tempo final, o Senhor virá na igreja, né, para arrebatar a sua igreja, correto? Então ele vai arrebatar tudo isso aí, até os templos, tudo, ele vai tudo embora. É isso ou não? Não. Quem que vai embora, irmãos? Salvo. Somente salvos é que vão embora. Onde que eles estarão? Assim, eles têm que estar em algum lugar específico, não? Graças ao Senhor, Ele arrebatará todos os salvos. Não importa, e se não importa, não estou dizendo de forma relaxada. Não importa, né? Não é isso. Graças ao Senhor, não importa onde eles estiverem reunidos, ter certo ou não, e a sua vida ou não, o Senhor vai levar embora. Tá? Ah, mas se ele estiver andando errado aí, uma monte de coisa e tal, vai embora. Vai, irmãos. Na verdade, vai. Dá para dizer, né, irmão, que até o próprio exemplo ali daquele homem que citou de 1 Coríntios 5, né? Ele estava dormindo com a mulher do seu pai, né? E digamos que o arrebatamento fosse naquele momento. Aquele homem subiria também. Porque a gente vê na segunda carta que ele era salvo também no relato da primeira, né? Perdão. Mas é interessante que ele também subiria ali. Não estava vivendo de acordo, mas ele já tinha sido salvo. Lembra de Ló? Ló, ele foi puxado pela mão para sair do Sodoma. Perdeu a esposa, os filhos foram para sua desonra, mas o Senhor tirou ele para lá. Tem a Ananias, a filha? Puxado pela mão para sair. Essa filha. Ou seja, e no Novo Testamento, Pedro escreve assim: e livrou o justo Ló
Por quê? Porque eles são. O Senhor livrou ele. Então, realmente, na realidade, irmãos, o arrebatamento ele vai acontecer não porque a igreja está uma maravilha, está uma bênção. Pelo contrário. Chegou o fim da linha dela. Então o Senhor vai levar embora. E o que vai acontecer? Hoje, terça-feira de carnaval. Será que hoje tem culto aí por aí ou não? Tem culto hoje, hein? Que hora que é o culto? Que hora que são os cultos aí? 7 horas? Então vamos dizer que o arrebatamento acontece agora. Bom, né? Bom. Santaiada, vai tudo embora. Né? Os crentes vão tudo embora. Só que vai dar 7 horas, irmãos. Um monte. Espero que sejam poucos. Mas, porém, todavia, eu ia aqui debaixo do braço. Vai tudo para a igreja. Assim chamadas igrejas. E vão lá e vão ouvir uma bela notícia, que nós fomos embora. O que será dito? Nós não sabemos. Nós sabemos, quer dizer, nós sabemos o que será dito. Agora, como será? Nós não sabemos. Nós sabemos o que será, porque vai ser dito o quê? Uma mentira. Agora, o que ou como a mentira, isso nós não sabemos. E essa massa cristã, a profissão cristã, os que professam essa crença, o que vai acontecer? Eles vão entrar. Essa massa vai entrar para esse tempo aqui. Então vamos lá para o nosso quadro outra vez. Na graça, então está aí, ó. Aquela massa lá, eles vão entrar para esse tempo aqui. Então, o Apocalipse do capítulo 4 em diante é o cumprimento do Velho Testamento. A maior parte do Apocalipse ocupa esse tempo aqui, ó. A maior parte do Apocalipse ocupa o cumprimento desse aqui, ó. Só que no Velho Testamento não tinha um elemento novo que aparece aqui agora. Quem que é que aparece aí que não tinha no Velho Testamento? A falsa igreja. Como é que chama ela? A meretriz. Isabel. Babilônia. Né? Então ela entra aí, ó. Desculpa, deixa eu falar desse jeito. Um bando de incrédulos chamado cristãos. É a profissão cristã. Então, irmãos, porque aqui, o que vai acontecer? A mulher, chamada de mulher a meretriz, por que meretriz? Porque ela não era noiva, afinal. Ela estava junto. Ela fazia parte da massa, vamos dizer assim. Só que o Senhor levou a sua noiva. O Senhor levou, na verdade, a sua verdadeira noiva e ficou quem? A meretriz. O que é meretriz? Ela vai se vende para qualquer um. E esse é o caráter dela. Ela vem e ela vai se vender a essa besta política. Vai entrar junto do pacto. Hã? Vai entrar meio junto do pacto. Vai entrar aqui e ela vai se associar e tornar o braço direito dessa besta aí. E ela vai... Por isso que eu estou falando, né, irmãos? Por isso que eu não digo que vai ficar meia dúzia aí, não. Ele vem em sinais, prodígios e milagres. Né? Essa besta aí. Não, sinais. outro. A outra besta faz sinais, prodígios e milagres. E esse é o anticristo. Como do céu. Esse é o anticristo. Ele vai fazer sinais da mentira. Da mentira, tá? Não era como o Senhor fazia verdadeiramente. Ele vai fazer sinais da mentira. Mas eu digo, a meretriz, a mulher, ela vai se associar com essa besta e, logicamente, apoiado também junto com o outro, com certeza, não diz isso, mas os dois aí, essa besta com a outra besta, estão
pários até o anticristo, que é outra besta, ele faz com que adorem essa primeira. Inclusive, vai fazer uma imagem lá em Jerusalém para que eles adorem a imagem desse cara aqui, ó, essa besta aí. Ó. O número, como eu perguntei, o número 666 não é, irmãos, por favor, 666, isso está errado, viu? O número é 666. Ai, não é cabeça fraca, 666 é 666. Está escrito 666, não 666. Tá? Então, isso tem uma diferença no grego muito grande. Tá? Então, por isso que esse negócio, essa superstição que existe aí, foi o código de barra, foi a coroa do Papa virada de ponta cabeça, enfim, começa aquela superstição em cima dessas coisas. Então, como eu falei, nós não sabemos o que é. Eles saberão. Nossos queridos, as testemunhas do Senhor futura, eles saberão o que é o número da besta. Por isso que eles vão recusar. Mas está conectado com a idolatria, né? Sim, certeza absoluta. Certeza Idolatria. absoluta, é idolatria. Então, ela vai se associar com essa besta aqui, que é a besta política, e vai se associar de uma forma tal que ela vai sentar, dominar ele. Lembra disso? Pega lá Apocalipse capítulo 17. Sabe? No andar da carruagem, por isso que eu estou falando que não é meia dúzia de pessoas, não. É um sistema poderoso que vai ficar aí, gente. Não é meia dúzia, não. Apocalipse 17, ó. 3. Meu 3. Bom, só o 3 tá bom, é que o versículo 15 fala também, mas o versículo 3 está melhor. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como é que é? Meu Deus. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. A mulher estava sentada sobre essa besta aqui. Essa besta aí, essa besta aqui, ó. Certo? Ela estava sentada sobre ela. 7 cabeças. É a que nós vemos que esse é o Império Romano. Ela está sentada sobre ele. E o que mais que fala? E continua aí, olha que interessante. Vai lendo. Que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vai. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Isso. E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, Isso. a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Tá bom. Então essa mulher aí, ó, ela está sentada sobre essa besta e ela traz na testa um nome chamado Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes ou das prostituições da terra. O sistema religioso que está aí, quem vai embora, vamos travessar, são pessoas, serão crentes que vão ser arrebatados. O sistema vai ficar aí. E esse sistema vai entrar e eles vão se unir. Para voltar para quem? Voltar para se submeter a quem? Eles saíram de lá. A quem que eles vão voltar? Roma. Roma. Voltar ao catolicismo. Tá? A igreja romana foi a primeira a aparecer. Não estou falando que a igreja... Por isso que eles acham que eles são a igreja de Deus, porque eles foram os primeiros. Foi a primeira heresia no mundo, realmente foi por eles. Porque até então os cristãos quem eram? Eram os cristãos, reunidos no nome do Senhor Jesus. Eles não tinham divisões, eles não tinham nomes, eles eram os cristãos. Daí na conversão
do imperador romano, quem que era ele? Constantino. Ele começou essa história aí. Quer dizer, ele começou não. Foi permitido que ele fizesse isso, porque no meio deles já estavam aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, os nicolaítas. Havia más doutrina sendo sustentada no meio dos irmãos já. Então, quando chegou Constantino, eles permitiram que Constantino fizesse aquilo que ele fez. Ele fez o testemunho do Senhor se adequar ao sistema civil. Ele batizou o Império Romano e botou para dentro, não distinguindo nada. Então, surgiu-se dali a Igreja Romana, católica. Ele quis universalizar, ou seja, foi universalizado pelo poder, por causa do poder do Império Romano. Então aquilo cresceu. E daí que eu vou ver isso que vocês estão vendo na história, aí, os bispos, começou a aparecer tudo isso, até o papado, e virou aquela coisa, que era o catolicismo. Primeira igreja, assim chamada? Sim. Daí que vieram as igrejas protestantes depois, né, depois de muito tempo, que apareceram as igrejas protestantes, e tudo isso que a gente está vendo até hoje. Até os grupos aí, coisa e tal, tudo saiu de lá de onde? Catolicismo. De um jeito não saindo do outro, mas tudo saiu de lá. Então, eles voltam, depois do arrebatamento, eles voltam outra vez para a mãe. Por isso que ela é chamada a mãe das meretrias. Eles voltam outra vez para a mãe e se ajuntam. E vai ser um poder muito forte, irmãos. Ao ponto tal que eles vão montar em cima dessa besta. E ela não vai gostar disso aí não, tá? Isso aqui tá bom. Tá bom enquanto servir para ele. Porque aqueles que não aceitarem a marca da besta, não se conformarem com o sistema aqui, eles serão perseguidos e mortos, não é isso? Sim. Por quem? O que está escrito no capítulo 17 aí? E vi que a mulher estava o quê? Embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. O que é isso? Ela queria perseguir e matar. É ela que mata as testemunhas do Senhor nesse tempo aí. Então, meus irmãos, esses grandes templos aí chamados Casa de Deus, que a turma tira até comida da boca do filho para construir isso aí vai servir para matar as testemunhas de Jesus. Vai ser câmara de tortura para matar essas pessoas que estão aqui. Esse é o sistema religioso que entra. Isso é terrível. O irmão está pesado. Está escrito aí, ó. Por isso que João, ao ver isso, na hora que ele viu, que ele ficou o quê, irmão, que está escrito aí? Foi admirado com um grande espanto. Um grande espanto. Por que ele ficou espantado, irmãos? Babilônia, ele já conhecia a história da Babilônia, Nabucodonosor, etc e tal. Ele já conhecia. O tempo dele, ele já estava pagando com a vida dele também. Mas quem que era? Era o romano. O Império Romano, ele estava na mão dos romanos. Só que agora ele estava vendo um sistema chamado Babilônia, dirigido por uma mulher, e ela estava embriagada com o sangue dos santos. E ele admirou por quê? Porque essa mulher, outrora, quem que era? Era assim chamada igreja, prometida do Senhor Jesus. Aqueles que professavam o nome de Cristo. É isso que ele fica admirado. Ele não está admirado porque Babilônia, ele não conhecia toda a história, ele sabia do tempo dele até, ele não está admirado por isso. Ficou admirado de ver quem que era essa mulher aí, ó. Por causa do fato dela matar os santos, tudo bem, os santos morriam mesmo, ele estava morrendo, ele estava morrendo também, como Paulo e outros passaram, mas só que era o sistema de quem? Os incrédulos. E agora ele está vendo que essa mulher era um sistema que outrora foi profissão cristã. E agora está matando aqueles que professam o nome de Cristo. É isso que foi admirado. Então,
O sistema que vai entrar aí para a grande tribulação, irmãos, é esse sistema aí. E quem que vai imperar então sobre eles? Quem que vai ser a mãe? A mãe. A mãe será o catolicismo, do qual Roma vai ser o centro outra vez. Então, ele não é reconhecido. Por isso que quando eu perguntei, o sistema religioso desse tempo qual que é? Israel. Israel, irmãos, tá? Porque a besta religiosa, qual que é a besta religiosa? É de Israel. Então, todo o sistema religioso, eu estou falando, irmão, a igreja saiu. Então, nós voltamos ao tempo que parou lá. Qual que é o sistema religioso? Judaico, eles estão lá no templo, tal. O Senhor reconhece isso? E essa massa da profissão cristã que entrou, o Senhor nem chama eles de nada. Ele é chamado de a mulher, uma meretriz que vai encorpar. Estou falando, é um novo elemento no meio da história das profecias que entra agora em Apocalipse, que ela é o quê? É uma coisa má, tão má, que se associa com a besta para ser o algoz, o carrasco daqueles que estão crendo. Então, a besta dá a sentença e joga na mão dela. E é ela que executa. Entendeu? É ela que executa. Por isso eu falei, são o sistema aí que vai ser arrastado. Lembra que Paulo fazia? Quer dizer, Saulo fazia? O que Saulo fazia? Perseguia, fala que arrastava, arrastando pessoas para fora. E assim será, eles vão arrastar essas pessoas para esses lugares aí e vão jogar para torturar, e vai ser esse sistema aí que vai fazer isso aí. É o sistema ocidental. Porque a besta, o Império Romano, onde que vai ser? Não, essa besta aí. Essa besta aí, onde é que vai ser? Onde que eles vão atuar? Onde que vai ser? Europa. Então, o sistema ocidental. Tá? Onde estava o Império Romano. Isso, o Império Romano, exatamente, porque ele é um imperador romano, essa besta aí. Então, é com ela que... É com ele que ela vai se associar, não com o anticristo. Vai virar um comércio, daí você vê, né, a história dele, o comércio, eles vão se beneficiar, vai virar uma coisa assim tremenda no mundo aí. E o catolicismo vai ter um poder muito grande. Eles têm já a verdade. O catolicismo já é isso. Isso aí, ó, na realidade, nós já temos hoje no catolicismo. O cenário já está sendo montado. Porque na ONU, por exemplo, sabia que o Papa tem voto de Minerva lá? O Papa tem voto de Minerva. Se chegar um empate lá, se o Papa falar tal coisa, é o voto dele que vale. Metade da semana, Satanás será expulso do céu para nunca mais voltar. Então hoje, irmãos, ele está por lá ainda? Sim. Está por lá. Ele não habita lá, por favor, tá? Ele não habita lá. Ou seja, na casa de Deus, falando assim, lá na glória, né, na morada de Deus, ele mora lá junto ou não? Não, ele foi expulso de lá. Ele apresenta-se lá, ele vai lá para ser acusador de nossos irmãos, inclusive nossos acusadores também. Então, ele faz esse papel lá. Olha que coisa interessante. O sistema religioso tem mania de chamar Satanás para briga, né? Faz culto para chamar Satanás para briga. Desafia, né? Judas, não? Hã? Carta de Judas. Lê esse versículo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal... Como é que é? Não, só isso aí tá bom. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te O repreenda. Senhor te repreenda. Não é isso?
O arcanjo Miguel não usou dizer nada para ele. Apenas o Senhor reuniu. Quem que vai expulsar Satanás do céu? O arcanjo Miguel. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então quem que vai botar ele para fora lá? Miguel e seus anjos. É Miguel, que não ousou dizer nada para ele aquela vez. Não falou nada, ele não ousou dizer nada, nenhuma palavra de juízo, nada. É uma palavra, não ousou dizer juízo inflamatório. Mas nesse dia aqui, o Senhor que vai falar, faz. Lembra dos dons lá? Faz. Aí ele fez. Ele vai voltar para fora. Aí agora chegou a sua hora, entendeu? Então, irmãos, essas coisas, né? Esses tipos de. Isso aí é coisa do homem, desculpa de eu falar assim, na sua loucura, fazer um negócio desse. Imagina, mexendo com um ser que. Uma autoridade, né? E eu mexendo com um ser também que ele é terrível, né? E poderosíssimo. Com seus anjos, seus demônios e tudo mais. O cara vai mexer. Sabe? Daí o que ele faz? Ele goza, ele faz show. Desafia, né? Faz show, não, eu digo assim, o próprio Satanás faz show no meio dessa turma, para enganar. Já está enganado, mais enganado ainda. Então, eu estou dizendo, irmãos, nós não devemos. Graças ao Senhor, não devemos mexer com ele, nos ocuparmos com as coisas do Senhor. Mas nesse dia aqui, ó, ele será expulso, não para ser lançado no lago de fogo, vai ser expulso do céu para a terra. E nesse capítulo 12 aí, ai da terra e dos que habitam nela, pois Satanás desceu, o diabo desceu até vós com grande ira. 12. Por isso desejai aos céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E pouco tempo lhe resta. Então aqui começa a grande tribulação. Satanás vai estar aqui. Então a mulher vai ser lançada. Fala que a besta lançará ela de sobre si e vai devorar sua carne. Ou seja, esse sistema qual o catolicismo, ou o sistema outrora cristão, né, a profissão cristã que está montada, ela vai ser jogada por chão e vai ser devorada pela própria besta. Aquela que ele está sendo beneficiada por ele, vai ser o seu próprio algoz. Vai dar um golpe. Vai dar um golpe e vai botar para o chão. O próprio anticristo vai também, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, tudo aquilo que é objeto de culto ou se adore, vai ser lançado para o chão, dizendo o quê? Que ele é Deus. Que a adoração agora é para ele. E assim vai. Aí lá vem. E daí começa o verdadeiro não. Daí começa realmente o juízo do céu. Porque até então vai existir uma aparência de bem-estar. Aparência de bem-estar. Só daqui vai acontecer o quê? O céu se fechará e não choverá por 3 anos e meio. Lembra de Elias lá que ele orou? Quanto tempo ficou fechado o céu? É uma figura, o remanescente de Israel. Testemunho deles, o céu vai se fechar e não vai chover. Os Elias, né? Não estarem pregando e eles sendo rejeitados, o Senhor fechará os céus e não vai chover. Mas aqui no final, irmãos, o Senhor vai dar, porque aqui vem o dia da ira, não vai dar tempo de dizer, ixi, eu já falei, não tem nada mais, não. Falta 3 minutos. O Senhor, ele vem porque a aflição aqui desse tempo final é tão grande
que o povo de Israel está sofrendo debaixo da mão dos seus opressores. O rei do sul, que é o Egito e sua confederação, eles vêm e passam por Jerusalém destruindo tudo, e matando todo mundo, e pisoteando, e vai. Quando o líder tirar o suporte. Sim, já tirou suporte. Ele vai Já tirar o suporte. E daí, até o anticristo é chamado também o pastor inútil, por causa, na hora da aflição, ele, vai cair fora. Ele chama de pastor inútil. Isso está em Zacarias. Eles vão estar em aflição daí. Eles vão cair daí é o dia da festa lá. Como é que chama? Expiação. E o que eles têm que fazer na festa da expiação? Eles têm que chorar, eles têm que prantear. E é uma figura disso aqui, ó. Vamos ler esse versículo que vai acontecer. Zacarias capítulo 13, 12, versículo 10. Zacarias. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que interessante, irmãos. E essa massa aqui, ó, a terça parte que estava sendo passada pelo fogo. Lembra lá em Zacarias 13 que nós lemos? É a terça parte que está sendo passada pelo fogo para purificá-los. E eles... vai acontecer o quê? O Senhor vai derramar o espírito de graça e de súplica, e eles vão pedir ao Senhor: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor vem e eles olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por o que eles fizeram por ele. Olha que interessante que está escrito aí. Não é isso? Chorarão e prantearão por aquele de quem eles transpassaram. Lá atrás. Esses judeus aqui, eles vão reconhecer o que eles fizeram, e o Senhor vem que nem o José se revelando lá com os seus irmãos lá no Egito. Né? Ele vem e trata com eles, e daí o Senhor aqui, ó, nesse dia, ele toma a posição dele, conhecida já desde o Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele assume essa posição, porque ele vai agora pelejar pelo seu povo. Porque eles vão estar tudo enfraquecido, tudo acabado, tudo arrasado. E o Senhor toma essa posição e nós vamos estar com ele. Né? Nós vamos descer com ele aqui, ó, para estar com o Senhor, aqui junto com ele. E nós vamos assistir essa cena toda. E daí o rei do norte, que é a Turquia, ouvindo o que está acontecendo com seus aliados, porque é o seguinte, irmão, quando acontecer isso aqui, ó, aqui no início, que vai levantar o Império Romano, eles vão se unir, uma confederação, o mundo vendo aqui, não fala que eles se maravilharam, só que eles, ó, se ajuntarão também em suas confederações também. Entende? Haverá o rei do sul, que é o Egito com as suas confederações, o rei do norte, que é a Turquia e outros, Gog e Magog, que é a Rússia, a Alemanha e seus confederados também, e também haverá o ocidental, que é o Império Romano, que já está aí. E também nós vemos que haverá daí o exército do Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, daí esse rei do norte, na hora que ele vai para lá, o Senhor está lá. Eles são destruídos pelo Senhor e pelo exército do Senhor. E daí começa essa grande batalha que tem aqui. E daí vai Gog, né, que vai vir vamos chamar, uma terceira grande guerra mundial. Por isso que o Senhor, ele abreviou 18 dias.
Por isso que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria para entrar no milênio. Não é salvação para o céu, é salvação para entrar aqui, não é sobrar ninguém, em outras palavras. Então aqui o Senhor vai permitir que nesse tempo aqui serão abreviados 18 dias. Se vocês verem, você vai entender isso aí. Quantos são 3 anos e meio? Quantos dias? 1278 dias, 3 anos e meio. Essa é a primeira parte, o princípio das dores. A grande tribulação é dito aí que é 1260 dias. São 18 dias a menos. E depois tem mais 75 dias, que é a indignação, o dia da ira. Não vamos detalhar isso aqui, não está tudo bem. As confederações agora. Rei do Sul e sua confederação. Egito. Tá? Isso aí é teoricamente, entendendo pelas profecias, tá? Vai se unir, ó, a Etiópia, a Líbia, talvez Sudão. Depois o rei do norte, Turquia, tá vendo? As nações árabes e muçulmanas. A ocidental, que já é o Império Romano. Tem o rei do Senhor, né? o exército do Senhor. E tem Gog e Magog, que é a Rússia, que vai se associar, que provavelmente a Alemanha vai estar junto com eles, pelo caráter que eles têm. Depois tem esse exército do Senhor lá embaixo, que é outra coisa aqui, mas tudo bem. Então o Senhor volta aí, as duas bestas são lançadas do lago de fogo, Satanás é aprisionado no abismo, não no lago de fogo, por 1000 anos. Então essa é a 70ª semana. Daí virá o milênio. Então o Senhor vem, quando fala do milênio tudo em paz, que nós não vamos poder ver nada dele agora, porque ele é longo também. O Senhor, na verdade, vem antes do período de paz. Ele vem para batalhar. Vocês lembram? Davi não foi rei de Israel primeiro, na verdade, o primeiro rei de Israel, segundo o coração de Deus, na verdade, foi ele. Não é isso? Saul estava lá ocupando o trono dele. Davi reinou? Praticamente não. Quando ele assumiu do trono, ele ficou pouco tempo e já passou para o seu filho Salomão. Só que quando Davi passou o seu reino para o filho Salomão, ele tinha uma riqueza estrondosa, do qual Davi guardou para ele. Então Salomão reinou em glória, com riqueza, com sabedoria que Deus deu para ele, etc. e tal. Davi é uma figura de Cristo rejeitado. E Salomão é uma figura de Cristo na sua glória, reinando nesse mundo, que os reinos vão lá para buscar sabedoria. Só que Salomão, quando toma posse do trono, ele teve que guerrear com seus inimigos antes de tomar posse daquele jeito. Então é realmente uma figura de Cristo que antes de entrar no milênio, quer dizer, antes de entrar não, para que o milênio esteja em paz, vai ter umas batalhas antes que ele vai batalhar com seus inimigos. E daí falando que aparece que ele vai separar, colocar as nações diante dele. Lembra que fala em Mateus? As nações serão colocadas diante dele e ele vai julgar as nações, as quais entrarão no milênio ou não. Só que agora não vai dar para ver isso aí, nem ler isso aí, tem bastante coisa. Então isso vai existir o milênio, que são muita coisa, que realmente será muito interessante, e depois vem o final do milênio e o juízo final, e a eternidade também. Não dá para falar. Tem algumas coisas aí, ó. Então, essa aqui é a população dos judeus, tá? Isso eu fiz em 2014, aí, ó. O número dos judeus que estão nesse mundo. 45% dos judeus vivem nos Estados Unidos, da população dos judeus. Ou seja, fala baixíssimo americano assista. Na hora que a igreja foi arrebatada e houver o chamamento deles para eles voltar para a Palestina outra vez, Estados Unidos, meu filho, já era. Quebrar. Eles vão arrancar tudo de lá e levar embora. Coloca umas datas aí. Aí o milênio, ó.
para falar do milênio. E aquela separação dos bodes, das ovelhas. Isso é na entrada do milênio. Mas essa separação, as nações são colocadas diante dele e ele vai julgar pessoas das nações que vão entrar. Não é a nação, eu escolhi o Brasil entra. Não, pessoas da localidade. Ou seja, a parte ocidental onde existe o Império Romano, não vai entrar ninguém. O milênio fala que lá será o lugar de morada para os chacais. Aquele que achar uma alma lá é como achar ouro. Estou citando versículos da profecia. Milênio. Lá vai ficar largo, não vai ter nada lá. Só não vai